Eu acabei de fazer uma live agora falando sobre o túmulo, o lenço deixado no túmulo de Jesus. E agora eu vou estar estudando a lição. Cada sábado eu estou indo também, eu vou à escola sabatina, eu estou fazendo um acompanhamento muito bom dessa lição. O livro de Êxodo, o livro de Êxodo. E estou acrescentando mais os meus conhecimentos. Nesta live agora, que eu acabei de fazer, havia quase 600 pessoas. Eu espero que nesta de agora também aumente até o número e você compartilhe aí com outras pessoas. E agora eu estou aqui com a lição, eu vou ler com a lição, vou explicar também, tá? E o verso para memorizar, o título da lição que iremos estudar amanhã é Vivendo a Lei. Então o Senhor disse a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: vocês viram que dos céus eu lhes falei, não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Êxodo capítulo 20, versículo 22 ao versículo 23. Já nesse texto áureo aqui, já nesse verso para memorizar, o que é que nós encontramos? Nós encontramos o Senhor ordenando não ter outros deuses diante de mim. É justamente o primeiro mandamento da lei de Deus, né? Que não façam imagem de escultura, nem adorem. Não tenham outros deuses dentro de mim. Eu sou o único Deus, sou Deus zeloso, Deus que visita a iniquidade dos filhos, dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E que uso de misericórdia também até a terceira e quarta geração daqueles que amam realmente a Deus. E como introdução aqui nós temos: Deus desejava que seu povo fosse diferente das nações vizinhas. Queria que fosse estabelecido como uma consagrada comunidade de fé sob sua liderança e autoridade. Todos estariam sujeitos à sua lei. Os juízes seriam nomeados como administradores da lei e os sacerdotes deviam ensiná-la. Os pais também teriam papel essencial. Então vejam que Deus ele queria, deixa eu ver aí, Yuri Martins. Um prazer, meu querido. Você continua morando aqui? Eu não lembro agora de você, mas depois pode falar conosco no particular. Um abração aí, um prazer você estar aí, ok? Qualquer coisa, nós estamos aqui em Valparaíso, pode nos procurar. Então Deus desejava que o povo realmente não se misturasse com os povos pagãos. Ele estabeleceu regras, porque Deus é um Deus de regras. E em qualquer cultura, as leis revelam os ideais, objetivos e caráter do legislador. Por exemplo, quando o faraó ordenou que os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos, essa lei revelou que ele era maligno. Por outro lado, se um governante decretasse que os jovens de 18 anos deviam receber educação superior gratuita, muitos considerariam isso evidência de sua generosidade e de seu desejo de que o povo prosperasse. Então vocês observem, de acordo à lei, de acordo à legislação, nós vamos observar se aquele rei, se aquele governo, se aquele presidente é uma pessoa legal ou não. A lei de Deus revela quem ele é, ou seja, sua bondade, seu amor, valores, retidão e sua restrição quanto ao mal. Quando nós observamos para a lei do Antigo Testamento, nós temos os 10 mandamentos, que eles são eternos, mas nós temos também as leis civis e cerimoniais. Pelo Velho Testamento, a obediência à lei não houve uma perfeição total, porque foi necessário vir Cristo
para uma nova aliança. O Iri, deixa eu ver. O Iri, né? Yuri. Compartilhe a nossa live, querido. Foi necessário vir Cristo com um novo mandamento, com uma forma nova. Aí nós temos a época da graça, a época do Novo Testamento. Mas aqui no Novo Testamento, Deus estava revelando a sua misericórdia, a sua bondade ao seu povo, porque o povo não poderia viver de qualquer maneira. Havia preceitos e regras que eles tinham que obedecer. E ao criar condições para uma vida mais plena, a lei também ajuda a nos proteger de perigos e infortúnios. O respeito a Deus, ao próximo e aos valores da vida eram a base do seu sistema legislativo. Amar a Deus, amar ao próximo, respeitar a vida e viver bem. Deus queria e quer que nós vivamos bem, por isso há regras, por isso há mandamentos. E nós observamos no Novo Testamento, a regra áurea para se viver no reino de Deus está em Mateus, no Sermão da Montanha, de Mateus capítulo 5 ao capítulo 7. É bom que vocês leiam. O Código da Aliança. No Sinai, com a entrega da lei, Deus estabeleceu a base para ensinar seu povo que por meio da conexão com ele poderia ter uma vida santa. Então vejam bem, se eu tenho uma conexão com Deus, se eu tenho uma intimidade com Deus, eu vou viver uma vida separada daquilo que não é legal. É claro que nós temos problemas, é claro que nós somos imperfeitos. A perfeição não está em nós, mas pelo menos estamos lutando para obedecer, não é? Ele poderia ter uma vida santa, mas como os princípios da lei precisavam ser aplicados na vida cotidiana, Deus deu leis adicionais chamadas de o Código da Aliança. Era responsabilidade dos juízes zelar por essas leis e aplicá-las corretamente. Sempre o povo estava em desobediência, sempre o povo estava desrespeitando os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor, e Deus enviava castigo, permitia que os castigos acontecessem para que o povo se voltasse para ele. Então nós vemos essa oscilação lá no Velho Testamento. Horas o povo obedecia, horas não obedeciam. Com a mente cegada e pervertida pela escravidão e pelo paganismo, os israelitas, eles não estavam preparados para valorizar completamente os princípios de grande alcance dos 10 preceitos de Deus. Para que os deveres expressos no Decálogo pudessem ser mais plenamente entendidos e executados, foram dados preceitos adicionais que ilustravam e aplicavam o princípio dos 10 mandamentos. Então nós temos, Deus deu para Moisés os 10 mandamentos. Esses mandamentos, eles na realidade, eles são eternos. Jesus, ele não destruiu a lei, como alguns falam. Jesus, ele não aboliu a lei, pelo contrário, ele cumpriu. Ele, como um homem perfeito, servindo a Deus, ele cumpriu a lei, ele deu autenticidade à lei. Portanto, Jesus não destruiu nenhum mandamento, ok? Nem o sábado, como alguns falam que Jesus destruiu o sábado. Não, Jesus mostrou um sábado diferente. Isso está muito claro. Essas leis foram chamadas de juízos, tanto porque eram organizadas com sabedoria e equidade infinita, quanto pelo fato de que os magistrados deveriam julgar de acordo com elas. Diferentemente dos 10 mandamentos, foram transmitidas particularmente a Moisés, que as deveria comunicar ao povo. Isso está no livro de Ellen White, Patriarcas e Profetas, da casa CPB, né?
2022, páginas 260 261. Então eles teriam que realmente obedecer à lei. A lei é para ser obedecida. Quem cumpre a lei não precisa de lei, porque está quites, está tranquilo. Aí nós temos aqui, em Êxodo 21, 1 a 32, quais regulamentos específicos foram dados a respeito de escravos hebreus, homicídio e lesões corporais. Vejamos aqui. O Código da Aliança ocupa vários capítulos, Êxodo 21, 22, 23, de 1 ao 19. Todos esses regulamentos e leis tinham o objetivo de conter o crescimento do mal e construir uma sociedade organizada. Deus queria que o seu povo fosse um povo organizado. Não fosse um povo que adorasse outros deuses. Não fosse um povo que seguisse outros costumes, se bem que nem todos obedeceram. As leis que regulavam a escravidão eram peculiares e não devem ser confundidas com a prática cruel e perversa da escravidão moderna ou medieval. Os escravos hebreus eram protegidos e valorizados. Nas sociedades modernas e medievais, servos e escravos eram propriedade de seu dono, que podiam fazer o que quisesse com eles. As leis bíblicas, vejam bem, as leis bíblicas, porém, regulamentavam as coisas de modo distinto, de modo diferente. A servidão era limitada a 6 anos. Aí nós vemos em Êxodo, capítulo 21. E no 7º ano, todos os escravos tinham que ser libertados, a menos que quisessem ficar com seu senhor. E os senhores também tinham que dar-lhes o descanso no sábado e prover suas necessidades essenciais. Isto é o que a Bíblia fala sobre este assunto. Agora vejam bem, aí nós temos mais leis. Em sua misericórdia, Deus ensinou os juízes a lidar com as pessoas em situações relacionadas aos direitos de propriedade. A Bíblia apresenta estudos de caso e indicando, por exemplo, o que fazer se um boi atacasse o boi de um vizinho, se as pessoas roubassem um animal doméstico e os vendessem, se os animais pastassem no campo ou no vinhedo de outra pessoa, se um item que alguém tomasse emprestado fosse roubado, ou se um animal alugado fosse ferido ou morresse. Havia leis para todas essas situações, porque era uma organização. Um povo sem lei é um povo desorganizado. Por isso é necessário cumprir as leis. Em Êxodo, capítulo 22, 16 a 31, e 23, capítulo 23, 1 a 9, quais questões foram tratadas nessas leis e de que maneira? Vejamos aqui a resposta. As leis de Deus incluíam diferentes questões. Havia regulamentações contra rebaixar ou humilhar as pessoas. Deus não queria que houvesse exploração. Em sua misericórdia, ele procurou corrigir as tendências pecaminosas do coração humano e restringir as inclinações das pessoas, as inclinações naturais das pessoas. Com isso, a sociedade seria mais segura, o mal eliminado e bons relacionamentos interpessoais iriam justamente acontecer. Justiça e amor deveriam governar as ações. Isso era o que Deus ordenou e esperava que as pessoas cumprissem de acordo com ele estava pedindo. Em Êxodo capítulo 23, 19
10 ao 19, qual era o propósito do sábado e das festas? Observem aqui. O sábado e as festas eram momentos de adoração, trazendo a necessidade, a memória, eventos cruciais da história da salvação. A adoração era regulamentada de modo minucioso, porque era a base teológica para outras atividades. O sábado, ele foi instituído na criação. Estava conectado à libertação de Israel e de forma poderosa aponta para a adoração a Deus como Criador, Redentor e Senhor. Então os judeus, eles tinham que realmente guardar o sábado. Era um mandamento muito forte, muito severo. Hoje, guarda-se o sábado, entre aspas, mas não como antes, não com aquela legalidade, né, com aquele legalismo que havia antes. Hoje, os adventistas do sétimo dia, eles e outras igrejas também que guardam o sábado, que não é somente os adventistas, eles se reúnem para adorar, para cantar, para fazer boas obras, para evangelizar, porém fazem comida. Não é como antes, né? É bem diferente para a época atual. Entretanto, havia 3 festas importantes que Israel deveria celebrar a cada ano: a Páscoa, a festa dos pães sem fermento, que ocorria na primavera do hemisfério norte, entre março e abril, e Pentecostes, havia a festa do Pentecostes, ou festa da colheita ou das semanas, 7 semanas após a festa anterior, começando assim 50 dias depois. E também a festa dos tabernáculos, ou das cabanas, ou a festa das colheitas. No entanto, no outono, entre setembro e outubro. Repetindo aqui, as festas que eram celebradas: a Páscoa, ou festa dos pães sem fermento, Pentecostes, ou festa da colheita, ou das semanas, a festa dos tabernáculos. Nós vemos aqui essas festas sendo organizadas e tinham todo um cerimonialismo, tinha todo um ritual para que estas festas elas fossem celebradas, porque eram as festas mais importantes. Vamos falar aqui sobre o plano original de Deus. Quais métodos Deus desejava usar para conquistar a terra prometida? Êxodo, capítulo 23, 20 ao 33. Não era a intenção de Deus que os israelitas lutassem por seu novo território. Canaã havia sido prometida a Abraão, Isaque e Jacó, e deveria ter sido recebida como uma dádiva especial de Deus para Israel. O modelo para a conquista da terra prometida foi apresentado durante a travessia do Mar Vermelho. Dessa forma, aí nós vemos, Deus lutou por seu povo e deu a ele a vitória completa sobre os exércitos que planejavam destruí-lo. Os egípcios, sim, eles foram derrotados. Vejam bem, porque o Senhor interveio milagrosamente. Da mesma forma, na época do rei assírio Senaqueribe, Deus derrotou o exército assírio, mesmo sendo vasto, fortemente equipado e bem treinado, mas sem que os israelitas tivessem que lutar. Deus concedeu a vitória porque o rei Ezequias confiou na mensagem divina dada pelo profeta Isaías. Deus informou a Abraão que a terra prometida não seria imediatamente dada aos seus descendentes, mas somente após 400 anos.
Por quê? O motivo está relacionado à maldade dos habitantes da terra de Canaã. Deus estava misericordiosamente trabalhando com aquele povo, dando-lhes um longo período de graça para que eles se arrependessem. Deus sempre nos dá uma chance. Deus sempre dá uma oportunidade para que nós possamos nos consertar, para que nós possamos mudar a nossa forma de viver, mudar a nossa forma de agir. E se não mudamos, então o mal virá. Foi Deus que mandou o mal? Eu que busquei, porque eu desobedeci. A Bíblia diz que se atentamente eu obedecer à voz do Senhor, eu vou receber muitas bênçãos. Porém, se eu não obedecer, muitas maldições virão sobre a minha vida. Então nós vemos aqui Deus dando um momento para eles se arrependerem das suas iniquidades. Deus estava pronto para dar o território aos hebreus como uma nova pátria. Além disso, o Senhor prometeu que expulsariam as nações à frente de Israel por 2 métodos incomuns, mas bastante eficazes, enviando terror sobre as nações ímpias, com vespas que os expulsariam. Antes que os israelitas chegassem ao novo território, seus inimigos simplesmente abandonariam o lugar e fugiriam. O papel crucial na conquista da terra prometida seria desempenhado pelo anjo de Deus. Esse mensageiro era Cristo, que guiou Israel, conquistando territórios e os protegeu. Ele estava na coluna de nuvem que os guiava de dia e na coluna de fogo durante a noite. Aqui nós temos uma das manifestações do anjo do Senhor, que nós chamamos de teofanias, né? Que é o próprio Cristo aqui presente. E Israel tinha que prestar atenção e ouvi-lo, porque ele tinha a autoridade divina. O desafio à vontade de Deus e a descrença em sua liderança dificultaria justamente o avanço dos israelitas. Significa o quê? Que lição nós podemos trazer para nós? Eu atraso o plano de Deus? Não. Só que Deus promete, mas há um tempo de espera, e se eu obedecer ao Senhor, eu vou receber aquela bênção. Deus cumpre todas as suas promessas? Cumpre. Claro que Ele cumpre. Mas Ele cumpre quando eu obedeço. Se atentamente eu obedecer. Até um hino que diz que você não vai morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir na sua vida. Depende, você tem que obedecer. Quando nós lemos o livro de Hebreus, capítulo 11, todos eles morreram na promessa esperando, vendo-as de longe, mas tendo a certeza que receberiam. É necessário refletirmos sobre isso, ok? Aí nós temos aqui olho por olho. Em Mateus 5, 38 ao 48, como Jesus interpretou o significado da lei do olho por olho, dente por dente. Dente por dente. Como é que nós devemos aplicar isso hoje? No Sermão do Monte, Jesus Cristo citou textos do Antigo Testamento com os quais seus ouvintes certamente estavam familiarizados. No entanto, ele falou contra as interpretações rabínicas comuns, que ao longo dos séculos haviam se afastado do propósito original dessas leis. Eles falavam, mas não cumpriam. Ou seja, a tradição humana não apenas escondeu o propósito da palavra de Deus, mas o que foi que aconteceu? Em vários casos, distorceu seu significado e intenção. Pense, por exemplo, nas leis que os fariseus criaram a respeito do sábado. Jesus estava restaurando essas leis ao seu propósito original. No Sermão do Monte, ao dirigir-se aos seus ouvintes, de volta à interação
e significados originais dos textos bíblicos, Jesus estava buscando corrigir algumas dessas interpretações equivocadas. E Jesus, ele não veio ferir a lei, ele não veio transgredir a lei, ele veio dar uma nova roupagem à lei, ele veio tratar com as intenções do coração, porque é do coração, é do nosso interior que saiu o pecado. E os discípulos de Jesus foram criticados porque comiam sem lavar as mãos. Era um ritual que eles tinham. Mas isso não era pecado, mas para eles, né, para os fariseus era pecado. Ele disse, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, Mateus 5,38. O texto de Êxodo 21,34, que menciona olho por olho, dente por dente, é conhecido como lex talionis, ou lei do talião. Essa frase também ocorre em outras partes da Bíblia, em Levítico capítulo 24, versículo 20, Deuteronômio capítulo 19, versículo 21. E a intenção original dessa lei era impedir que as pessoas fizessem justiça com as suas próprias mãos. E assim evitar outras formas de vingança pessoal. Ela deveria acabar com as rixas de sangue ou retaliação sem que houvesse um julgamento prévio. Os danos tinham que ser avaliados pelos juízes e então a compensação monetária adequada seria realmente estabelecido um pagamento. A justiça deveria ser feita, mas de acordo com a lei de Deus. Jesus Cristo, que deu essas leis sociais a Moisés, sabia o propósito dessa lei, portanto, ele poderia aplicá-la de forma objetiva, de acordo com sua intenção original. O motivo por trás dela era, na realidade, trazer justiça e reconciliação, restaurando a paz. Alguém poderia argumentar, em um certo sentido, a justiça envolvia algum tipo de vingança. No entanto, quando nós vamos ver a aplicação correta dessas leis, era uma tentativa de encontrar equilíbrio, um equilíbrio adequado entre justiça e vingança. Então vocês observem que Jesus veio realmente dar uma nova linguagem, veio até amenizar. Aí vejamos aqui sobre a vingança. Até que o Senhor trouxesse a justiça eterna, era dever dos juízes do antigo Israel implementar a lei e determinar punições. Havia sérias punições justas quando ocorresse dano ou lesão. Mas primeiro eles precisavam dos fatos. O problema era que os mestres da lei da época de Cristo aplicavam essa lei de uma forma que abria a porta para uma vingança pessoal. E vemos aí que o propósito original estava sendo distorcido. Consequentemente, eles acabavam defendendo exatamente o que a lei proibia. E Jesus não era contra os princípios da recompensa e punição. Justiça é uma questão de princípio e a parte essencial da vida. No entanto, ninguém deve assumir por si mesmo o papel de juiz, júri ou carrasco, porque o juiz é Deus, o justo juiz. Nós não julgamos corretamente. E quão difícil seria distorcer a justiça? Não cabe a nós retribuir o dano. Se precisamos lidar com o mal, isso deve ser realizado por um tribunal constituído, que é o trabalho dos juízes, que são pessoas preparadas para executarem a sentença. Nesse contexto, Jesus disse que devemos ser perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial.
Como poderemos ser perfeitos com o propósito divino? O amor altruísta é a característica essencial de Deus. Tudo tem que ser feito à base do amor. E Jesus veio pregar a lei do amor. Quando ele disse, olho por olho, dente por dente, mas eu digo, se alguém te ferir uma face, oferece a outra. Se alguém te pedir a capa, dá-lhe também a túnica. Jesus ele veio trazer uma expressão espiritual, autenticando, né, a lei. Ele não, eu vou repetir, Jesus ele não deixou de cumprir a lei. Ele não revogou a lei, ele cumpriu a lei. Ele autenticou, ele intensificou a lei de Deus. Ele ensina seus filhos a amar seus inimigos e a orar por aqueles que os perseguem. A verdadeira perfeição é amar, perdoar e ser misericordioso, mesmo em relação àqueles que não merecem. Esse princípio e as ações às quais ele conduz é o que significa refletir o caráter de Deus. A lei de Jesus é: ore por quem te persegue. Jesus não mandou fazer passeata pela rua contra o fulano, contra o beltrano. Jesus mandou amar, Jesus mandou orar. E as pessoas fazem o contrário. Manifestam-se o contrário. Como crentes em Cristo e como evangélicos que somos, o que é que nós devemos fazer? Jejuar e orar. E entrar na presença de Deus. Isso é o que ensina a Bíblia. É o que ensina a palavra de Deus. A Bíblia ensina a amar o inimigo. É difícil, queridos, não é fácil. A Bíblia aqui não ordena falar mal do inimigo. Fala amar o inimigo. Eu queria falar umas coisas aqui, mas não vou falar, senão vai virar problema. Aqui no estudo adicional nós temos Leia de Ellen White, Os Patriarcas e Profetas, página 261 a 265, a Lei de Deus. Vivemos no território do inimigo, e não é de admirar que podemos ser atingidos por suas armadilhas. Quem não conhece o sofrimento causado pelo pecado? Infelizmente, essa é a parte inevitável da vida. No entanto, Deus nos dá poder para lidar com essa realidade. O precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando necessitamos dele. O caminho para o céu é consagrado por suas pegadas. Cada espinho que fere nossos pés feriu também os dele. A cruz que somos chamados a carregar, ele a levou antes de nós. O Senhor permite que venham conflitos a fim de preparar em nosso coração para a paz. O tempo de angústia será uma prova terrível para o povo de Deus, mas será também a oportunidade de todo verdadeiro crente olhar para cima e ver pela fé o arco da promessa de Deus ao seu redor. Então, queridos, aqui eu termino aqui a lição, né? Uma lição maravilhosa, uma lição especial. Eu expliquei na íntegra a lição, que amanhã será passada na escola sabatina. Eu estarei presente com eles, aprendendo mais a palavra do Senhor. Então nós precisamos obedecer ao Senhor, precisamos obedecer a Deus. Eu espero que você tenha compreendido. Como eu disse, na sexta-feira eu me dedico a fazer bastante lives, né? Todos os dias eu poderia fazer, e eu estou fazendo lives, e nós precisamos obedecer a Deus, precisamos entregar a nossa vida ao Senhor, independentemente de placa de igreja, ok? Porque placa de igreja não leva ninguém para o céu. Guardar sábado ou domingo também não leva ninguém para o céu. Guardar mandamentos também não leva ninguém para o céu. Porém, eu preciso guardar. Como servo de Deus, eu preciso obedecer à lei do Senhor. Apocalipse fala, né, que eles venceram pelo testemunho que deram e obedeceram, venceram pelo sangue do Cordeiro, pela lei e pelo testemunho. E se nós não obedecermos, não procurarmos obedecer, aí você fala assim, mas eu não posso, mas você está lutando. Uma coisa é você não lutar, uma coisa é você não batalhar.
E placa de igreja não leva ninguém para o céu. Estou falando pela segunda vez. No céu estarão todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. E muito obrigado a todos vocês que entraram aí. Que Deus abençoe. 5 horas nós teremos a nossa live de oração. Ontem eu não fiz, eu não estava bem realmente. Eu tinha feito uma live e essa live eu não consegui salvar, eu fiquei muito nervoso. Mas aí eu fiz a mesma live, eu fiz no Face. Um beijo. Yuri, querido, que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos vocês aí. Um grande abraço, gente.